12 de abril de 2016. São Paulo faz treino no Morumbi antes de decisão com o River Plate. Torcida compra mais de 40 mil ingressos e Tricolor terá maior público do ano. Com Luca de contrato renovado, o Corinthians enfrenta o Red Bull Brasil, que ainda não perdeu para os times grandes da capital. No Santos, Dorival Júnior espera contar com força máxima na partida de sábado contra o São Bento pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Fred vai às Laranjeiras e faz trabalho físico. Em coletiva, presidente do Fluminense diz que Levir fica e busca a permanência do camisa 9. E ainda as notícias do Palmeiras. Volante Renan fala sobre a polêmica saída da Portuguesa e Marco Polo Del Nero está de volta ao comando da CBF. Fique com a gente, o Gazeta Esportiva volta já. Olá, olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que enfrenta o River Plate amanhã com expectativa de casa cheia. Mais de 41 mil ingressos já foram vendidos para a torcida tricolor, que deve quebrar o recorde de público na temporada. O nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está nesse momento no Morumbi. Boa noite, Gavini. Já liberaram a entrada da imprensa aí no treino? Acho que o Gavini está se arrumando ainda, né? Acho que o Gavini está se arrumando. Um probleminha de comunicação. Sim. Daqui para lá, de lá para cá, tudo isso acontece enquanto ele se ajeita. Importante é a quebra de recorde, né, gente? É uma grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, Anitta. Boa noite, Chico. Boa noite. Expectativa de um grande público. O São Paulo cutucou, né, o torcedor, porque o público contra o Trujillianos foi muito fraco, muito abaixo da expectativa. O São Paulo na Libertadores sempre foi sinônimo de casa cheia, de bom público, e esse ano não tem sido assim, porque a torcida de São Paulo é uma torcida que vai na onda, essa é a real. São Paulo está bem, a torcida vai. São Paulo está mal, a torcida fica em casa. E o São Paulo está mal na temporada, essa é a realidade. A verdade é que se classificou no Campeonato Paulista, mas sequer ficou em primeiro lugar na chave, está em segundo lugar, vai para o confronto contra o Audax, no qual não é o favorito, e na Libertadores da América também, apesar de ainda alimentar chances, de depender do próprio esforço, não inspira confiança, porque tem jogado muito mal. Tem que jogar com o River Plate, ganhar do River Plate, e depois, dependendo dos resultados, ainda ganhar do Strongest lá na altitude de La Paz, o que, convenhamos, é muito difícil em condições normais. Ainda mais depois de uma temporada, início de temporada com futebol muito fraco. Posso passar para o Chico ou vamos de Gavini? Fala você, Chico. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Mais uma vez. Vocês. Olha, eu concordo com você, Celso, que é difícil, mas não é impossível, porque, na verdade, o São Paulo depende só dele. É diferente do Palmeiras, por exemplo, que não basta ganhar. Ele torce pro Rosário perder. Se empatar, o Palmeiras está fora, quer dizer, então aí ele foge do controle do Palmeiras, a classificação. Do São Paulo, não. Do São Paulo está nas mãos do São Paulo. Então, isso aí é um handicap favoritíssimo para o São Paulo. Apesar do time estar desencontrado, apesar do Balsa colocar o lateral direito na lateral esquerda, o ponta esquerda na ponta direita, o centroavante no gol, o goleiro de centroavante, ele é meio confuso. Mas o time está crescendo. Eu venho falando isso de jogo a jogo. Esse jogo de domingo não conta, porque esse jogo o São Paulo estava com o time reserva, estava com o jogo já na cabeça agora contra o River Plate. Então, quer dizer que deixa para lá esse jogo de domingo. Esse jogo não conta, não valeu. E o cara também fez um gol que vai tentar mais 10 igual e não vai conseguir. Entendeu? Driblou todo mundo e fez o gol. E foi um time misto. Então, acho que o São Paulo está crescendo sim. Por incrível que pareça, com todas as dificuldades. E depender só dele é outra coisa. Se você falar assim para mim, Chico, eu tenho 15 milhões e vou comprar uma casa de 10, você só depende de você. E agora, se você for fazer um mau negócio, paciência, claro. Você jogou 10 milhões fora. É o São Paulo. O São Paulo está com a faca e o queijo na mão. Basta ganhar 2 jogos. São difíceis? São. Tem dificuldades? Tem. O Rosário Central é um bom time. O Rosário Central não. O River Plate é um bom time. É um super time. Só que aqui o São Paulo já está cansado de ganhar desses caras. E está cansado de disputar. Tem experiência, o Lugano vai jogar. Enfim,
O São Paulo tem tudo para ganhar do River Plate. Absolutamente tudo. E para ganhar lá do Stronger também. Do Stronger não, como é que é? O Stronger mesmo, os Fortões. Ele tem condição de ganhar dos Fortões da Bolívia também, apesar de 3.500 metros de altitude. Dá para ganhar os 2 jogos. Eu acredito mais na classificação do São Paulo do que na classificação do Palmeiras. Vamos agora então, conseguimos contato com o Fernando Gavini. Boa noite, Gavini. Como estão as coisas por aí? Dê as informações do São Paulo para a gente. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Agora sim, tudo certo por aqui e ao vivo, trazendo as imagens aqui do treino do São Paulo. É o finalzinho do treino, como o Davi vai mostrar para vocês, os jogadores fazendo um trabalho de finalização, finalzinho do treino, que começou por volta de 5 horas da tarde e foi inteiro fechado para os jornalistas. A parte em que o Edgardo Bauza trabalhou os jogadores taticamente foi toda fechada, só agora, questão de poucos minutos, é que os portões do estádio do Morumbi foram abertos para os jornalistas e aí temos esse momento final do treino com uma atividade ali de finalização, jogadas de linha de fundo, os jogadores do São Paulo trabalhando aqui na véspera do jogo contra o River Plate, o estádio do Morumbi, que deverá estar repleto amanhã. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de amanhã. Como disse o Lugano ontem na entrevista coletiva, é desse tipo de jogo que ele gosta e vai ser a volta do Lugano ao estádio do Morumbi, já que ele não jogou aqui em seu retorno, né? Até agora não disputou nenhuma partida aqui. A tendência é que o São Paulo tenha em campo a equipe muito parecida com aquela que enfrentou e venceu o Trujilhanos na semana passada por 6-0. A única dúvida reside exatamente na zaga. O Lugano não participou do treino daquele jogo, voltou ao time no último final de semana na derrota para o São Bento. Resta saber se o técnico Edgardo Bauza vai colocar o Lugano ou o Rodrigo Caio na equipe para a partida desta quarta-feira. Mas a tendência é que o Rodrigo Caio seja mantido, já que o Lugano não está 100% fisicamente, vai apenas ajudar o time, liderar essa equipe, ajudar o time do São Paulo, como ele costuma fazer. Vamos ver o que o São Paulo vai poder fazer no jogo dessa quarta-feira. O São Paulo que tem uma semana muito difícil, muito complicada, primeiro pelo jogo do River Plate e segundo pelo jogo contra o Audax, todos jogos decisivos. E o São Paulo precisando fazer algo que não fez nessa temporada até agora. Por exemplo, o jogo contra o River, o São Paulo precisa ganhar. Legal, é um time tão grande quanto o São Paulo. Só que o São Paulo, esse ano, ainda não conseguiu vencer nenhum time do mesmo tamanho do que o Tricolor. Não venceu nenhum time da Série A do Campeonato Brasileiro, não venceu nenhuma grande força do futebol sul-americano. Então, o São Paulo está devendo, precisa mostrar isso nessa quarta-feira. E a mesma coisa acontece no jogo do final de semana contra o Audax em Osasco. Até agora, em 10 partidas fora de casa, o São Paulo não venceu nenhuma vez como visitante, então terá que provar também que tem forças para superar esses 2 desafios. Anitta. Obrigada, Gavini. Bom, vamos à nossa enquete que está hoje no ar no site gazetesportiva.com e começa hoje, mas vai ser encerrada amanhã. A gente quer saber o seguinte: qual vai ser o resultado da partida entre o São Paulo e o River Plate? Vitória do São Paulo? Empate ou vitória do River Plate? Acesse o site e vote. E aí? Para mim, tá com cara de empate. Eu acho que dá São Paulo, e vou dizer, não só dá São Paulo, como pode dar com certa folga. Acho que os argentinos vão tremer na base. Tudo bem. Um dia depois de anunciar as datas das partidas das quartas de final do Paulistão, a Federação Paulista de Futebol emitiu um comunicado informando a alteração da data e do horário do jogo entre Corinthians e Red Bull, anteriormente marcado para o domingo às 4 horas da tarde. A pedido da Polícia Militar e da Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão, o jogo agora vai acontecer no sábado, às 4h20 da tarde, na Arena do Timão. Isso porque a votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados deve terminar no domingo e as manifestações podem acontecer. O jogo do São Paulo com o Audax continua marcado para domingo, 6h30 da tarde. Bom, então a gente tem que chegar à conclusão, dar os parabéns para os políticos, né? Porque eles conseguiram fazer o clássico da tarde em São Paulo, né? Que é coxinha versus mortadela, né? Esse é o grande clássico da tarde, que vai se perdurar pela noite. Quer dizer, atrapalharam inteiramente o andamento do país
por um problema que eles deviam ter resolvido lá dentro, e não passar para o povo, para fora, né? Essa é a minha opinião. Acho que é uma coisa para ser resolvida. Impeachment é um negócio que se resolve lá dentro do Congresso. Não tem que passar para a rua. E passaram para a rua. Então agora tem que tomar um baita no cuidado, a polícia está certa. Esse jogo do Corinthians à tarde não tinha menor cabimento. Puseram e depois tiraram, e tiraram com razão. Até onde eu sei, todos esses jogos do Paulistão vão passar para o pay-per-view. Nenhum vai ser televisionado ao vivo, pelo menos é o que está acordado no gazetesportiva.com. Entre lá, tem uma matéria especial falando disso. E quem queria ver o jogo pela TV não vai ver. Mas o jogo do Corinthians não era o jogo da transmissão no domingo? Era o jogo da transmissão. Não passa no sábado. Não vai passar. Pelo menos na matéria do gazetesportiva.com, que é o nosso site claro. Aqui, né, que todos nós escrevemos lá. Então, está dizendo que todos os jogos vão ser pay-per-view. Então, o São Paulo vai ser, o Corinthians à tarde é pay-per-view, à noite o jogo do Santos é pay-per-view, o São Paulo também à tarde, 6h30 pay-per-view, né? E o Palmeiras essa segunda é pay-per-view, não vai passar nenhum ao vivo. E o torcedor comum é um... Deixa pra lá. É o tal negócio. O pouco lazer que o paulistano principalmente tem, que é o futebol, não vai ter. Né? Nem aqueles que torcem do sofá. E por quê? Porque transformaram uma gota d'água em tsunami. E agora virou tsunami. Agora precisa ver qual o tamanho do estrago. Né? Mas é isso aí. Eu acho um absurdo que um país pare por causa de uma bobagem dessa. Mas, enfim, tudo bem. Quem sou eu, né? É decisão. Eu acho que a política agora ganhou prioridade, tem que ter prioridade, mas... é um estraga-prazer dos diabos, né? Eu só não curto muito essa futebolização da política, não, essa história, sabe? Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras. Política é uma coisa muito mais séria e as pessoas precisam refletir realmente sobre o sistema político no país. Você tem que falar isso para os políticos falido, que estão lá, exatamente. Né? Porque o povo leva falido, a política a sério. Né? Quem não leva a política a sério é quem entra no Congresso Nacional. Esse que é o problema. Quem vota sério. Eu acredito, Mesmo quem votou no Tiririca, votou sério. Você queria o Tiririca lá, nem que fosse para tirar um sarro, mas votou. Então, o povo vota sério. Quem não são sérios são esses caras, que já deviam ter resolvido isso lá dentro. Não passar para o país inteiro, virar uma tsunami que agora ninguém sabe onde vai parar. Depois de ficar 3 meses afastado com uma licença para preparar a defesa das acusações de corrupção no processo que corre nos Estados Unidos, Marco Polo Del Nero está de volta ao posto de presidente da CBF. Ele já havia retomado o comando da entidade na última quinta-feira, mas isso só se tornou oficial ontem, quando ele comunicou os vice-presidentes da decisão. Com isso, Coronel Marinho volta a ser vice-presidente. Apesar de ter ficado afastado, Marco Polo Del Nero nunca deixou de mandar na CBF, inclusive participou da reunião na semana passada que definiu a permanência de Dunga no comando da seleção brasileira. É uma coisa engraçada, certo? A gente tem que comentar, porque é um absurdo isso, né? O cara está implicado nos escândalos que o FBI conseguiu levantar. Não viaja para fora do país porque pode ser preso. Se puser o pé no Paraguai, o FBI pega ele. Se puser o pé lá na Argentina, o FBI pega. Onde ele for e tiver um agente do FBI, ele está em cana. Agora, aqui no Brasil ele está seguro, porque o Brasil não vai extraditar ele para lá. Então, como é que pode deixar um cara desse na CBF? Então, vocês vejam, a falência do futebol brasileiro começa aí, com um presidente que não pode ser presidente, que está impedido de viajar com o time, de representar politicamente o nosso futebol. Então, para que esse cara é o presidente? Ele já devia ter tido uma eleição, já devia ter um novo presidente eleito, não devia seguir estatuto nenhum, né? Mas o que nós vamos fazer? Quantos políticos têm ficha limpa, Chico? Pouquíssimos. Então. Mas eu acho o seguinte, que depois do impeachment, vamos ver se resolvem esse problema da CBF. E alguém toma partido, porque não é possível, o futebol está acéfalo. O futebol está sem presidente. Tanto é verdade que o Infantino esteve aqui na Argentina e nem deu as caras no Brasil. Ele falou assim, eu vou falar com quem? Né? E ele está certo. O Marco Polo não representa o Brasil. Na CBF, não. A mim, pelo menos, não representa. E nem o futebol brasileiro.
Vôlei. Hoje o técnico Bernardinho da seleção masculina anunciou a base da lista de jogadores que deve fazer parte da equipe que disputará a Olimpíada do Rio de Janeiro. Antes, em junho, tem Liga Mundial. Essa notícia é o destaque do site GazetaEsportiva.com. Os destaques ficaram por conta da convocação de jovens ponteiros que atuam no Brasil, como Lucas Ló, do Campinas, e Douglas Souza, do SESI. Outro destaque é o veterano líbero Serginho, de 40 anos. Outros nomes conhecidos como Sidão, Murilo, Lucarelli, Lucão e Bruninho também estão na lista. A lista tem, no total, 18 atletas e 6 devem ser cortados até o início de agosto. Para ver todos os jogadores chamados, vá lá no site GazetaEsportiva.com. E você é de casa, acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais. O nosso endereço no Twitter é twitter.com/Gazeta Esportiva. Lá no Facebook é Gazeta Esportiva. E para rever os nossos programas, acesse o site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Anitta, queria mandar um abraço para o Toninho, que é torcedor da Portuguesa, está sempre acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva, e para a mãe dele, a dona Maria Helena, também sempre muito gentil conosco. E eu quero fazer uma retificação, gente. Eu preciso aprender a ler de novo. É o seguinte, além do PPV, a Globo passa ao vivo o jogo do Corinthians e Red Bull, ok? Então eu vou retificar, né, para companheiros da Globo aí, desculpem, Corinthians e Red Bull. Que era o jogo que estava programado para o domingo, que vai 16h20 à tarde no sábado, ok? Mas vai passar pelo PPV também. Quem quiser ver em HD, também vem em HD, PPV. Mas vai ter sinal aberto e HD também. Também, se estiver na praia, estiver assistindo, domingo tem os melhores momentos. Os melhores momentos, comentários do jogo. Por mim, inclusive. Narrados por você, Celso Cardoso. Que é melhor que Galvão Bueno. Parabéns. Obrigado. Segue indefinida a situação do atacante Fred no Fluminense. Hoje o camisa 9 foi às Laranjeiras e fez trabalhos físicos na academia, mas não participou das atividades com os companheiros e teve uma conversa com a direção. Fred foi embora por volta das 2h da tarde sem falar com a imprensa. Agora à tarde, o presidente Peter Sinsen concedeu uma entrevista coletiva para explicar a situação do atacante. Segundo o dirigente, o clube quer que o jogador permaneça e tenta resolver o atrito entre ele e o técnico Levir Coupe. Ainda de acordo com Peter Simpson, não existe nenhuma possibilidade do treinador deixar o Fluminense. Sobre o teor da conversa com Fred, o presidente não entrou em detalhes, mas disse que o objetivo é a reintegração do atacante ao grupo. E isso passa por um pedido de desculpas ao Levir Coupe, né? Simples assim. Pede desculpas, está tudo certo. Mas eu vou contar uma coisa para você. Esse Levir Coupe também é um treinador, eu não sei o que está acontecendo com ele, deve ter algum problema particular. Ele foi super estúpido com uma garota nossa, aqui da nossa produção, que foi fazer uma pergunta para ele simples, sobre uma matéria que nós exibimos no domingo, sobre quem é melhor, Messi ou Pelé. Evidentemente que quem viu o Pelé jogar vai dizer que é o Pelé. Eu tenho uma opinião do Celso, que acho que é a mais perfeita de todas, que o melhor atacante do século XXI é o Messi. Quer dizer, é um jeito de desviar o assunto, mas ele tem razão. Mas, enfim, o Levir Coupe deu uma resposta. Não estou querendo falar da matéria. Um dia a gente exibe aqui essa matéria, um pouco mais curta, que ela foi longa, teve 15 minutos, muito bem feita, muito bem editada, até pelo nosso Corito Montanha, né? Agora, ele foi super estúpido na resposta que ele deu para a menina. Pô, se fosse comigo, eu sinceramente, eu dava uma microfonada na cabeça dele, cara. Ele foi super estúpido. Você está brincando, você está me gozando. Quem é você para fazer essa pergunta? Um cara estúpido demais, cara. Para que isso? Então, eu entendo até o Fred. Eu não sei o que aconteceu, mas o Fred está certo. Outro jogador que se envolveu em uma polêmica recentemente foi o volante Renan, então capitão da Portuguesa, que acabou dispensado depois de ser flagrado torcendo para o São Paulo nas arquibancadas do Morumbi. Osmar Garrafa conversou com ele, que explicou o caso. Nosso convidado nesse Gazeta Esportiva é o Renan, começou a carreira dele no São Paulo, ano de 2000, tem uma história dentro do São Paulo, categorias de base, e estava recentemente na Portuguesa e aconteceu um episódio que é de conhecimento público, de domínio público. O Renan, semana passada, esteve no estádio do Morumbi acompanhando o São Paulo pela Copa Libertadores e naquele momento foi flagrado por alguns torcedores, comemorando, vibrando ali com o São Paulo, e a Portuguesa no dia seguinte acabou rescindindo o contrato do Renan. Ele tinha contrato até a metade do próximo ano.
Que mudança global na sua vida. Obrigado por nos receber. O que realmente aconteceu, Renan? Primeiramente, eu que agradeço, é um prazer estar falando com vocês. O que de fato aconteceu foi exatamente isso. Eu fui ao jogo e no dia seguinte cheguei para treinar e o nosso gerente me comunicou que eu estava afastado por eu ter ido ao Morumbi, ter saído nas redes sociais e na mídia, né, na internet, ter saído que eu estava lá. A diretoria, por unanimidade, resolveu que eu deveria ser afastado e o presidente acatou. E isso foi o que aconteceu de manhã. À tarde, me ligaram para ir ao Canindé, daí o presidente já conversou comigo e falou que o motivo era financeiro, que meu salário era muito alto, que eles iam cortar os custos para esse ano para o Campeonato Brasileiro e como meu salário era muito alto, eles não tinham mais como continuar me pagando e sem esquecer que eles já devem 5 meses de direito de imagem. Era uma prática comum sua ir ao estádio do Morumbi torcer para o São Paulo? Isso é do meu cotidiano. Eu gosto de ver futebol. Não é a primeira vez que eu fui a um jogo do São Paulo no Morumbi. Já fui em vários outros, mesmo como jogador da Portuguesa, já fui em vários outros. Só que dessa vez, pela torcida da Portuguesa e pela diretoria, eu fui mal interpretado. Era um momento de folga, né? Sem esquecer disso, eu não deixei de fazer nada pela Portuguesa para ir ao Morumbi ver jogo de São Paulo, não. Era um momento de folga. Você não imaginava que pudesse ganhar toda essa repercussão, esse caso? Sinceramente, não. Sinceramente, não. Também não me arrependo do que eu fiz. Vou fazer outras vezes, com certeza. A imprensa tem me procurado, como nunca me procurou na minha vida como jogador de futebol, está me procurando tanto por causa de eu ter ido à arquibancada no Morumbi, né? Eu não entendo como desrespeito. O respeito que eu tenho, antes de tudo, é pela minha profissão. E muitos de dentro da Portuguesa também alegaram desrespeito. Agora, será que para eles é respeito o jogador estar com 5 meses de salário atrasado? Eu fiquei muito decepcionado com tudo isso e agora desempregado, muitas pessoas que dependem de mim financeiramente. Mesmo com os atrasos, anteriormente eu nunca vinha a público falar de salário atrasado, porque poderia colocar a torcida contra a diretoria. Isso que é respeito, isso é comprometimento com o trabalho. Eu comecei essa entrevista com o Renan como atleta profissional de futebol para a gente falar desse episódio dele com a Portuguesa. E agora eu vou encerrar a entrevista com o Renan, torcedor do São Paulo, que a gente sabe que ele é, ex-jogador do São Paulo. E nessa quarta-feira aí o São Paulo decide a vida dele na Copa Libertadores da América. 2 perguntas. Você vai ao estádio do Morumbi e o São Paulo bate o River e busca classificação? Primeiro, eu acredito que o São Paulo tem totais condições de vencer o River. E agora, com relação aí ao jogo, esse jogo é um pouco mais complicado, que a carga de ingresso já tem bastante vendido, já não sei se esse jogo eu vou conseguir, mas desse aí eu já poderia ir sem medo, né? Só se eu for demitido da minha casa, né? Só se o povo me mandar embora de casa também. Esse risco, né? Aqui não. Falando em Lusa, amanhã ela entra em campo na Copa do Brasil. Com sérios problemas tanto dentro quanto fora de campo, a Portuguesa estreia na competição contra o Parnaíba, no Piauí. Adriano Dolphy acompanhou o último treino da equipe antes do embarque para o Nordeste do país. É uma crise sem fim. A Portuguesa não conseguiu acesso à primeira divisão e esteve até mesmo ameaçada de cair à Série A3 do Paulista. Atualmente, na Série C do Brasileiro, está ainda com o presidente do Conselho Deliberativo tomando todas as decisões, até que novas eleições sejam marcadas. Isso sem contar os salários que estão atrasados. A diretoria deve ter alguma coisa assim para resolver com os jogadores, mas isso a gente está resolvendo dentro do clube aqui de uma forma tranquila, os jogadores já sabem, a diretoria deve dar uma posição aí do que precisa ser feito e a gente confia muito, né, de que vai dar tudo certo. O ex-zagueiro Anderson foi chamado para tentar recolocar a Portuguesa nos trilhos dentro de campo. Mas com pouco tempo de trabalho já foi obrigado a administrar uma crise com 4 jogadores do elenco. Para deixar o ambiente um pouco mais tenso, o capitão Renan teve o contrato rescindido por causa de um vídeo divulgado durante o jogo do São Paulo pela Copa Libertadores. Outros 3 atletas também tiveram imagens divulgadas em uma rede social durante partida do Corinthians. Ferdinando está treinando com o elenco
mas Natan e Matheus estão treinando separadamente. A gente tem que ter muito cuidado sempre em relação a isso, né? A internet, a informação é muito rápida, né? Daqui a um pouco, em coisa de 5, 10 minutos aí, já está todo mundo sabendo o que você publica. Então tem que ter muito cuidado com a fase boa e se a fase for ruim, mais ainda. Então, acho que a diretoria já direcionou o que aconteceu, conversou com os atletas, está sendo resolvido. Com a mala cheia de problemas fora e dentro de campo, a Portuguesa viaja ao Piauí para enfrentar o Parnaíba pela Copa do Brasil. Competição de elite para quem sabe o clube, jogadores e comissão técnica possam sonhar com dias melhores. Tem vários times que foram jogar lá na parte de cima e teve dificuldade, teve empate, teve derrota. Então já avisei, sei que vai ser um jogo complicado. Primeiro é vencer o jogo. Se a gente vai eliminar ou não, não sei. O importante é vencer o jogo de lá, trazer um bom resultado e depois, se precisar decidir em casa, decidir com toda a força aí. Quem está aqui, igual eu falei, veio com essa intenção. Sabia que estava desse jeito, que a situação não está legal, que vai melhorar, as coisas vão melhorar. E para melhorar tem que ter resultado dentro de campo. Então é o que eu falo todo dia. Se está ganhando já está difícil, se começar a perder, se começar a não ter objetivo, aí vai piorar mais ainda. O que fizeram com a Portuguesa é uma coisa absurda, Chico. Sabe, não faz muito tempo descobri a Portuguesa brigando por título brasileiro, sabe? Ainda com status de grande, e hoje a Portuguesa está aí. E outra coisa, que coisa mesquinha, né? Sabe? Eu acho que desrespeito, realmente, o Renan tem toda a razão. Desrespeito é não pagar salário em dia. E aí você tem a cara de pau de dispensar o jogador porque ele foi torcer para o São Paulo. Qual é o problema? Se ele, com a camisa da Portuguesa, cumpre com as obrigações dele, corresponde às expectativas, cumpre o papel dele como profissional, não tem nenhum problema. Quantos jogadores não atuam no futebol europeu, de repente vem aqui e assiste ao jogo do seu time, o time que jogou? Qual é o problema disso? Sabe, o William já veio ver jogo do Corinthians, o Elias, quando estava no esporte, já veio ver jogo do Corinthians, está jogando no Corinthians de novo, e aí é um desrespeito. País, né? Isso é hipocrisia, Chico. Hipocrisia pura. Mas é mais grave não pagar salário. É óbvio que é. Agora, se você tivesse com o salário em dia, você até podia ter multado o jogador por ele ter ido torcer para um outro time. Mas onde que está lá na ilegalidade? Tem alguma coisa no contrato que diz que ele não pode torcer para um outro time? Eu que acho não está nem na divisão que ele Eu está? honestamente, acho que pega mal. Se eu fosse dirigente, também não gostaria, não. Isso aconteceu com a Portuguesa. Mas vamos supor que acontecesse com um grande time. O Fred, por exemplo, que está na moda aí, todo mundo está querendo o Fred, agora diz que não vai sair do Fluminense, mas vamos supor que ele está no Fluminense. E ele é pego torcendo para o Palmeiras, agora segunda-feira aqui em São Paulo. Mas se ele fosse lá no Estádio Independência torcer pelo América, não teria nenhum problema. Ele foi revelado pelo América, tem um laço afetivo com o América. É diferente. O América é um time pequeno. O América é um time pequeno do futebol mineiro. O Renan foi formado apesar do belo estádio que tem, né? O Horto é do América, não é do Galo, né? Grande também. É que o Galo tomou posse lá do Horto e fala que caiu no Horto, está morto. Mas o Horto é do América. Então, mas é um time pequeno. O pessoal fala que é clássico, mas não é. É bem inferior ao Galo e bem inferior ao Cruzeiro. Agora, sabe, eu honestamente entendi o gesto das punições. Eu acho que tem que ter respeito pela Portuguesa. E hoje em dia o que se não tem é respeito por ela. Agora, se os dirigentes não têm, quem já não tinha já saiu. Agora, os jogadores não vão ter. Agora, só para completar, se eu sou dirigente do São Paulo, eu dou ingresso de graça para o Renan ir ver o jogo contra o River. Porque ele perdeu o emprego, porque ele obedeceu o que o coração falou. E nem ingresso ele tem para ir ver o jogo do River. Então, se eu fosse diretor de São Paulo, convidaria para ele assistir na tribuna de honra. Entendeu? Vem aqui, meu filho. Você já jogou aqui, vem torcer com a gente aqui. Agora que você está sem clube mesmo. E pagava o ingresso para ele torcer. Mas, sei lá, São Paulo mudou tanto que a gente não sabe mais nem com quem falar. Sem compromisso pela Libertadores, o Corinthians finalmente tem uma semana inteirinha para treinar. Depois da folga na segunda-feira, os jogadores se reapresentaram hoje de manhã. Adriano Dolfi acompanhou. Peça-chave como amuleto na conquista do título brasileiro e titular em 2016, Luque está feliz da vida com um contrato renovado por 3 anos. Por falar em felicidade, o Alain Mineiro marcou o seu primeiro gol pelo Corinthians.
Um gol importante para mim, particularmente, porque o gol me dá uma confiança a mais para trabalhar. É claro que eu sei, titular é o Guilherme. Pois é, titular e com moral. Superando um período de adaptação, Guilherme está sendo aproveitado em novas funções. Por exemplo, sim, a marcação. Estou me empenhando o máximo para cada dia estar num nível melhor e venho conseguindo. Claro que eu ainda tenho um bloqueio, porque eu sempre joguei mais para frente, sempre tive mais liberdade para atacar, para armar. Agora eu não sou um marcador nato. E outra, eu não dou carrinho para fazer graça. Mas eu estou curtindo, eu estou feliz, estou redescobrindo algumas coisas que eu não imaginava que fosse capaz. E assim, quando eu conseguir encaixar essa hora da marcação com o ataque, aí eu vou ficar ainda mais satisfeito. Está chegando a hora da decisão. A primeira será nas quartas de final do Paulista contra o Red Bull Brasil, adversário que empatou com o Timão em Itaquera no ano passado e está invicto contra os grandes deste ano. O time tem qualidade, tem um bom comando, tem bons jogadores, não se classificou à toa, então muita atenção, muito cuidado e empenho, porque qualquer cuidado pode ser pouco. Partida que será disputada em jogo único, mas que para o Corinthians significa uma grande vantagem, graças aos números na arena em Itaquera. Uma relação entre time, torcida e jogadores que para o Guilherme é até complicada de ser explicada. Não sei se tem uma explicação assim exata, não. Não sei te falar assim o porquê. O que faz a arena ser importante é o torcedor que vai. Isso é fato, né? Uma arena daquela, uma estrutura que tem vazia, não seria nada. E olha que a torcida do Corinthians está indo, viu, Chico? Você viu, o Campeonato Paulista nem tem esse apelo, mas a Arena Nova ainda é uma grande atração. Tem muita gente que vai pela primeira vez, vai para conhecer, vai pelo conforto de um estádio de primeiro mundo. E você vê, a média de público do Corinthians é quase com 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Quer dizer, que é um número muito bom para os padrões do futebol brasileiro. Nossa, para lá de bom. Se for pelos números de pessoas que vão ver os jogos do Corinthians, é a maior torcida do Brasil. Se você for levar por esse lado. A média do Palmeiras também está muito boa. A média do Palmeiras também está boa, mas a gente sabe que a torcida do Corinthians é maior que a do Palmeiras. Se bem que eu respeito muito a torcida do Palmeiras também. Que também tem um efeito arena que não pode. Tem um fanatismo parecido com a do Corinthians também, né? E é legal por causa disso. Agora, sinceramente, honestamente, você vê que o discurso do Guilherme me lembrou muito o Jadson. O Jadson, quando chegou no Corinthians, também era um jogador limitado, não sabia marcar, não sabia armar, não corria pela direita, não corria pela esquerda. E veja como o Tite acabou fazendo a cabeça do Jadson. E o Jadson foi para o futebol da China. Fez a cabeça do Renato Augusto. Tirou da cabeça do Renato Augusto que ele sofria de problema crônico no joelho. Meu filho, você não tem nada no joelho, está tudo certo. Vai e joga futebol. O cara é titular da seleção brasileira. Agora, com a volta do Elias, eu não sei se ele vai para o banco. Talvez vá. Né? Mas, enfim, sei lá. É o titular da seleção brasileira. E agora está fazendo o mesmo com o Guilherme. Está ensinando o Guilherme, que não sabia marcar, a marcar. E o Guilherme está curtindo. Porque a marcação do Tite, na verdade, não é dar carrinho, como ele disse aí. A marcação do Tite é ocupar espaço. Né? E essa marcação de ocupar espaço é super legal, quando bem feita, né? Como fazem os times europeus. Então, é um astral diferente, né? O Corinthians realmente, por esse aspecto, já é campeão, né? De astral total, já é campeão. Voltamos ao estádio do Morumbi. Nesse momento fala o atacante Caleri. Vamos acompanhar. De chegar com chances a La Paz. Caleri, eu vi semana passada você participou de um programa que estava o Osvaldo, né, atacante do Boca, e ele pediu 2 gols no River, que deixaria ele muito feliz. Promessa feita? Ojalá. Sí, hemos hablado en un programa de televisión. Pidió que haga... No, 2 goles no, pidió que haga goles. Pero ojalá que mañana pueda convertir. Pero lo importante es que el equipo gane, que el equipo juegue bien, que los torcedores se vayan contentos a casa, que vengan a ver un gran espectáculo y que San Pablo gane. Es lo que nosotros tratamos de hacer en la cancha, lo que nosotros
tratamos de hacer los entrenamientos que ustedes pueden ver y ojalá que podamos llegar con chances a La Paz. Hoy hay un gran partido entre Strongest y Trujillanos y ojalá que el resultado nos acompañe para mañana estar más tranquilos y, como te dije recién, llegar con chances a La Paz. Caleri, como você acha que deve ser a postura do time do São Paulo? Como o São Paulo tem que jogar amanhã? Se impor desde o começo do jogo, ir para cima? Como você acha que tem que ser a maneira que o São Paulo tem que enfrentar essa partida? Con actitud. Creo que esa es la palabra que tiene que definir al equipo. Ir a cada pelota como si fuera la última, tratar de ganar el juego, como sea. 0-0, pero hay que ganar. Necesitamos los 3 puntos, necesitamos ganar y ojalá que podamos conseguirlo. Hay equipo para conseguirlo. Creo que el equipo, después del juego del miércoles anterior, que pudimos ganar abultadamente, está con confianza y puede llegar a ganar la River de local. Caleri, você esperava chegar nessa altura da Aí, atitude, essa é a palavra. Ele definiu aí, tem que chegar com atitude, com confiança para ganhar do River e chegar em La Paz com chances de classificação. Essa é a ideia, porque mesmo que o São Paulo vença o River Plate, ainda não estará classificado, tem esse jogo. Exato, talvez até um empate sirva, dependendo do que acontecer na partida entre Strongest e Trujillianos. Mas como o River vai jogar contra o Trujillianos em casa e o Strongest joga em La Paz com o São Paulo precisa vencer o River e bem para ganhar confiança. Aliás, não para ganhar confiança. Segundo o Caleri, já tem que chegar com confiança, com atitude, é jogo de Libertadores e entrar para matar ou morrer. Ele está certo, porque não tem outra saída para o São Paulo. E eu acho que isso que é legal, que o São Paulo está focado. O time focado é outra coisa. Entra em campo sabendo o que quer, sabendo o que vai fazer, o placar que precisa. E não precisa ganhar de goleada, não. Tem que ganhar de 1-0, 1-0. Quer dizer, não é fazer número, placar, não precisa nada disso. Ele, se ganhar os 2 jogos, ele acaba em primeiro do grupo. Quer dizer, tem essa oportunidade aí. Não digo primeiro, mas segundo está garantido. Então é isso. Você vê que é diferente. O jogador argentino é um cara que passa confiança quando fala, né? E esse rapaz aí, o Caleri, tem 20 anos. É super jovem, né? Lembra um pouco o Mascherano. E é do Boca, né? Tem boas razões para ganhar do River. Mas o Mascherano era do Boca também? Não, era do River. Né? O Mascherano era do River. Era do River. Então, o Mascherano, quando dava entrevista, quando passou pelo Corinthians, já mostrava uma determinação. Tanto que ele era chamado lá de Refecito. Refecito. E lá Refecito... É um chefinho. O chefinho, né? O chefinho era brincadeira. E onde ele está jogando hoje? De quarto zagueiro no Barcelona. Quer dizer, não precisa falar mais nada. Então, o jogador argentino tem essa determinação. Muito mais que o brasileiro, essa é a grande verdade, né? Eles são mais determinados, mais focados. E eu acho que é assim, desse jeito, que o São Paulo vai conseguir chegar na Libertadores. Essa reportagem, gente, completa do Fernando Gavini com a coletiva do Caleri, a gente acompanha amanhã aqui no Gazeta Esportiva, tá? Agora a gente vai falar do Santos, segunda melhor equipe do Paulistão, com apenas uma derrota em 15 jogos. Osmar Garrafa esteve nessa tarde no CT Rei Pelé acompanhando o treino do Peixe. Anitta, no próximo sábado, 6h30 da tarde, na Vila Belmiro, o Santos estreia nas quartas de final do Campeonato Paulista. Hoje à tarde, aqui no CT Rei Pelé, aconteceu o primeiro treinamento desta semana. Diferentemente, por exemplo, de São Paulo e Palmeiras, que no meio de semana vão jogar Copa Libertadores da América, o Santos terá toda esta semana para arrumar a equipe, que no próximo sábado, eu repito, estreia nas quartas de final do Campeonato Paulista. O Santos, por ter tido melhor campanha, vai ter a vantagem de jogar na Vila Belmiro, joga ao lado do seu torcedor. Em caso de empate, a decisão da vaga será nos penais. Hoje conosco esteve o Ronaldo Mendes, que fez o gol da vitória do Santos nos minutos finais da última partida aqui na Vila Belmiro, e o garoto está motivado, e vou falar para você uma coisa, ele viu mais de 300 vezes o primeiro gol dele com a camisa do Peixe. Foi o dia inteiro ontem, rapaz, foi o dia inteiro vendo o gol. Felicidade muito grande, muita gente ligando, nos parabéns, feliz por ter entrado nesse último jogo, oportunidade que o Dorival vem dando a todo mundo. Então, sabe que a gente pega a equipe do São Bento, uma equipe muito forte, mostrou dentro do campeonato que é uma equipe muito equilibrada, fez a terceira melhor campanha do campeonato, então a gente tem que ter muito cuidado mas jogando dentro da Vila, a nossa casa, a gente tem que jogar para frente para
buscar a vitória. O time volta às atividades amanhã pela manhã aqui no CT Rei Pelé e a definição da equipe, Anitta, só vai acontecer no trabalho pronto da próxima sexta-feira. O técnico Dorival Júnior tem duas preocupações: poder contar com Paulinho, que está se recuperando de lesão no departamento médico, é bem provável que fique à disposição, e do meia Renato, que teve uma fratura no nariz e está afastado, mas já está realizando trabalhos físicos e, se for necessário, até jogará com uma máscara na partida do final do Santos. Se Paulinho e Renato voltarem, o técnico Dorival Júnior vai contar com força máxima na primeira partida decisiva das quartas de final do Campeonato Estadual. Do CT Rei Pelé, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. O Paulinho, no respeito, nem tanto, mas o Renato, a volta do Renato, ela é importantíssima. Primeiro, pelo posicionamento tático. Segundo, pela experiência que tem, sabe, num jogo decisivo. É bom você contar com um atleta do nível do Renato. O Renato, desde que voltou do futebol europeu, tem mantido uma regularidade muito grande no Santos. Ele é forte na marcação, ele tem boa saída de jogo e ainda tem o espírito de liderança para conduzir boa parte dos jovens santistas, Chico. É verdade, mas só que ele está fora de ritmo de jogo, né? Mas... Ele ficou aí 2, 3 jogos fora. Isso aí já vai dar ou seja, é só lembrar do Elias. Quando o Elias voltou, né? Voltou meio com freio de mão puxado, mas depois freio de mão puxado, acabou fazendo o gol de empate e tal, lá fora, quando jogou pela Libertadores. Mas mesmo assim, eu acho que a qualidade supera a deficiência física, no caso, né? E vai ser um grande jogo. Tudo leva a crer que o Santos ganha de São Bento, né? Não tem como não pensar nisso, principalmente na Vila. Mas vai saber, futebol é futebol, né? E amanhã o Palmeiras fará um treino fechado para a imprensa no Allianz Parque. Esse treino será o último antes do confronto decisivo com o River Plate do Uruguai pela Libertadores. Por isso, o repórter Alexandre Silvestre acompanhou os trabalhos agora à tarde na Academia de Futebol. Boa noite, pessoal. Se ontem o departamento médico do Palmeiras deu uma bela esvaziada com as presenças de Dracena, Zé Roberto, Dudu, Cristaldo e Arouca trabalhando fisicamente no campo, hoje o volante Arouca teve contato com a bola num joguinho em campo reduzido. A primeira hora de treinamento foi fechada à imprensa na Academia de Futebol. Escalação, portanto, indefinida do professor Cuca, que amanhã ainda fará o reconhecimento do gramado do Allianz Parque, uma vez que o Verdão está afastado de casa há mais de um mês por causa dos shows musicais que andaram rolando por lá. Na quinta-feira, o estádio será palco de uma decisão para o Palmeiras na Libertadores em busca de vaga nas oitavas. Sem Gabriel Jesus, suspenso, mas com a perspectiva de volta de Dudu, por exemplo, e até a presença do Cleiton Xavier entre os relacionados, o Palmeiras só tem uma saída para se classificar: vencer o River Plate do Uruguai e torcer pela derrota do Rosário Central em Montevidéu no jogo diante do Nacional e, de quebra, tirar 3 gols de saldo em relação aos argentinos. Sobre uma possível sondagem ao atacante Fred do Fluminense, que entrou em atrito com o técnico Levir Coupe, a diretoria alviverde desconversa e nega qualquer contato recente com o atleta. Celso, tá de olho, né? O Fred é um reforço bom para qualquer clube. Se você parar um pouco, o Palmeiras está bem de atacante. Está bem de atacante, mas se você pensar, o Fred no Palmeiras é bom, é bom. Fred no São Paulo é bom, é bom. Fred no Santos é bom, é bom. Fred no Corinthians é bom, é ótimo. O Corinthians não tem um atacante que nem o Fred. O Fred joga, é aquele poste, ele fica aquele ícone. Agora, se a bola chegar, ele põe para dentro. Então é um cara de qualidade e de respeito. Eu só quero dizer o seguinte, eu não estou azarando o Palmeiras não, hein? É que não se esqueçam que vão jogar os irmãos lá, né? O Nacional e o Rosário. E o empate está bom para os dois. Sim. E o empate, mesmo que o Palmeiras ganha, está fora. Então, fugiu do controle dele. E para empatar, esse raciocínio não é nem meu, é do Edmundo. O Edmundo falou, porque nós somos o único país da América Latina que falamos português, o resto fala tudo castelhano, né? Ou espanhol, como você queiram dizer. Né? Então, quer dizer, eles têm aquela solidariedade latina entre eles. Então, de repente, vamos tirar um time brasileiro? Vamos. O que nós precisamos fazer? Empatar. Então, acabou. É bolinha de um totozinho para lá, totozinho para cá, ninguém chuta.
E aí acaba 0-0 e adeus Palmeiras, né? Nacional em primeiro, Rosário em segundo. E o Rosário em segundo. Então, os dois classificados. Então, para que um vai fazer gol? Então, é por isso que eu acho que o Palmeiras dificilmente classifica. Por causa dessa sacanagem que não é difícil esses caras fazerem com o Palmeiras. Eu estou dizendo porque eu sei como é que é. E eles não gostam de brasileiro. E que eles puderem eliminar, eles vão eliminar. Vão eliminar. E o Palmeiras é um time forte. Se passasse para outra fase da Libertadores, vai dar trabalho. Que está entrosando. Diga. Não, pode ir. Fechamos? Já apontou. O programa de hoje termina por aqui, mas hoje ainda tem mais esporte, né? Sim. Não falei agora, mas falo daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Tchau. Tchau, gente.